Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está nos assistindo, mas estamos aqui começando mais uma inovação da comunidade que mais inova no Brasil, a Divina Providência. É o podcast Divina Providência. Na verdade, eu não sei se é esse o nome. Você vai nos ajudar. Qual que você quer? Divino Cast? Pod da Divina Providência? Cast? Podcast Divino? Qual que é a ideia? Manda pra gente que nós vamos falar aqui. Eu sou Michel Araújo, você... um dos apresentadores desse programa. Acredito que nós teremos vários apresentadores aqui, mas hoje sou eu o encarregado e hoje não deixaria assim de ser algo tão assim, como vamos dizer assim, divino no nosso primeiro episódio, a presença deles que são os nossos fundadores da comunidade, João Paulo e Giane. Se apresentem, todo mundo aqui eu tenho certeza que já conhece eles, mas eles vão se apresentar para vocês. Então, meu nome é João Paulo da Giane. Eu sou a Giane do João Paulo, a gente costuma dizer isso na comunidade, né? E para nós é um prazer muito grande, né, Michel? A gente está aqui nesse primeiro dia, nesse primeiro podcast. Eu acho que é uma ferramenta realmente que vai ajudar na evangelização, que essa é a principal missão da Divina Providência. Evangelizar e restaurar as famílias, né? E eu acho que isso vai ser uma ferramenta excelente, assim, para que Jesus encontre o coração das pessoas. Perfeito. Giane? Uma alegria também, a gente se sente presenteados, né, por Deus. Eu acho que, como a gente estava conversando antes, eu acho que é gostoso a gente falar aquilo que a gente vive, né? Porque a gente vive e respira Divina Providência 24 horas por dia. Com certeza. Então é gostoso, para nós é um prazer, é uma alegria, um presente mesmo. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, assim... eu me sinto muito feliz de estar aqui na presença de vocês. Vocês são duas pessoas assim que me transmitem muita paz todas as vezes que a gente senta para conversar. Então, muito obrigado de coração por vocês terem vindo aqui hoje, né? Então, eu queria perguntar se a primeira coisa é como que surgiu a Divina Providência? Como foi isso? Ou como vocês pensaram? Foi algo que vocês planejaram? Como que foi isso? Então... na verdade, a história é longa. Eu acho que a coisa surgiu quando nós casamos, quando começamos a namorar. A gente gosta de contar isso. É porque a gente se encontrou no ambiente católico lá há muitos anos atrás, 32 anos atrás, né? Eu era médico do exército lá em Amambaia, a Giane morava em Guatemi, ali no interior do Mato Grosso do Sul, próximo, divisa com Paraguai e Paraná. E nós nos encontramos, eu vim de Campo, estudei em Campo Grande, e nós participávamos de uma comunidade chamada Boa Nova, que até hoje são nossos irmãos. E esses irmãos de comunidade foram fazer um acampamento lá em Guatemi. E ali eu me encontrei com a Giane, ela me viu, e foi uma história bem linda que um dia a gente contará novamente, né, Giane? Mas... nesse ambiente, nós casamos com 1 ano e 4 meses e logo já vieram os 3 filhos e moramos 2 anos. Depois disso eu fui fazer a residência, né, de cirurgia em Campo Grande. Posteriormente voltamos para Iguatemi, ficamos mais 2 anos e meio lá. E aí viemos para Rondonópolis, retornamos, na verdade, a minha cidade, e a Giane trouxe comigo de bagagem a Giane, que era do Mato Grosso do Sul. Eu gosto de falar que, assim, esses dias a gente conversando, e hoje a gente só pode falar que a Divina verdadeiramente começou naquela época, porque a gente chegou nesse estágio, eu acho, assim, de 2024, autoavaliando a nossa história. Eu falo, João Paulo, e ele confirma, né, e sempre a gente está partilhando isso, é nosso carisma, a nossa identidade, o jeito de ser Divina Providência começou lá atrás. Quando eu conheci o João Paulo, eu vivia num contexto religioso muito diferente, assim, sabe? E quando eu conheci ele, eu vi uma leveza nele, de uma espiritualidade que eu falava, gente, para ser de Deus, porque as pessoas lá na nossa época, eles participavam muito de retiro da renovação carismática, e elas vinham transformadas. E as pessoas falavam assim, olha, você tem que passar por essa experiência. E logo em seguida eu passei. E quando eu passei, eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida, aquela coisa da alegria, sabe, da leveza, do acolhimento. E aí logo em seguida eu conheci o João Paulo. E só que eu estava no auge da minha adolescência, da minha juventude. Então eu queria muita festa, eu queria muitos amigos. E aí parece que o modelo religioso que havia na minha cidade naquela época era de muita castração, assim. Se você é de Deus, você não pode ser de festa. Se você é de Deus, você tem que ser diferente.
Era mais rígido. Era mais rígido. E para mim era contraditório, porque eu falava, gente, para mim Deus é alegria, Deus é festa, Deus é o sagrado. E aí eu via isso um pouco na Renovação Carismática. E aí quando a gente começou a namorar, né, que a gente começou a conversar muito, eu via tudo que eu achava que era representação das coisas de Deus na figura do João Paulo, que era a leveza, que era a alegria, que era o acolhimento. Ele gostava de dançar, a gente gosta de dançar até hoje, gostava de festar. Então, quando a gente avalia a história da Divina, a gente avalia assim, quando ele me pediu em namoro, que não foi um pedido de namoro, foi de casamento, né, ele falou, porque ele havia escrito... Ligeiro, pai. Ele tinha escrito uma carta para Deus, e ele falou, a próxima pessoa que eu arrumasse seria a pessoa que Deus me escolheu. Aí, como a gente começou a se gostar, ele falou, olha, o negócio é o seguinte, escrevi a carta para Deus, dei um checkmate nele e eu falei que a próxima pessoa seria a mulher da minha vida. Então, eu tô te pedindo em namoro. Se você falar assim, não é um pedido de namoro, é um pedido de casamento. Você quer casar comigo? Eu falei, homem, você achou a tampa dessa panela. E aí a gente começou a nossa história nessa leveza de Deus, só que sempre muito ativamente nas coisas de Deus. Né? E aí casamos, eu fazia residência em Campo Grande, ali nós começamos, eu por um tempo... Por 1 ano, 2 anos, nós conduzimos a comunidade Boa Nova, onde o fundador saiu e depois entrou na OR. Nós ficamos no meio termo. Quando eu terminei a minha residência, voltamos para Iguatemi. Então, assim, começamos a coordenar o grupo de oração da Renovação Carismática lá. Ou seja, sempre no caminho de Deus, sempre fazendo alguma coisa, à frente de alguma coisa, Deus sempre pedindo alguma coisa para nós. À medida que não deu certo em Iguatemi, nós viemos para Rondonópolis. E chegando aqui... A gente queria alguma coisa, não vamos ficar parados, não, temos que arrumar uma comunidade, né, Jean? E aí tenho aqui, minha família está aqui, meus primos, tudo, né, amigos de antigamente, né, a Giane não conhecia ninguém, mas enfim, aí chamei o Juninho, chamei o Luiz Fernando, né, que são amigos meus assim, desde quando eu nasci. Perfeito. E chamamos meus irmãos, ele chamou os irmãos dele, ele chamou alguns amigos, enfim, começamos uma pequena comunidade, que na verdade nas casas, daí a pouco nós pedimos autorização para o padre Bruno, na época que era o pároco lá da Santa Terezinha, né? Era uma paróquia recém-nascida naquela época, e ele concordou e nós começamos um grupo de oração, com a permissão também da Renovação Carismática lá na Vila Pirigui. A Divina Providência começou com 1/3 de amigos que virou um grupo de oração. Exatamente, era nas casas, e aí fomos para a igreja, aquela igrejinha no fundo ali da Pirigui, Sim. Que foi crescendo, daqui a pouco fomos para a igreja maior, né? E a grande característica do nosso grupo, né, Jeane, diferente, aqui tinha muitos grupos da Renovação, mas o nosso grupo era muito de casais novos, né? Na época só eu e a Jeane era casado e o Luiz Fernando também. O restante eram todos solteiros, né? Solteiros. E aquele ali foi um chamariz, porque o grupo começou a aparecer homens, coisa rara, porque na maioria dos grupos de orações era mais mulheres, o nosso era meio a meio, né? Entendo. E aí a gente vê que a gente começou a ter um filho, 2, 3, aí o outro casou e a coisa já foi iniciando, ou seja, era um grupo da família. E a coisa foi crescendo, né, Jane? E aí a gente sempre nessa dinâmica aí, sempre de muito ativismo espiritual, digamos assim, muito grupo de oração, e era uma coisa que preenchia a gente não... Porque a nossa história começou assim, então o nosso movimento era dessa forma. E eu vejo hoje muito, quando a gente analisa, né, sempre a história, e graças a Deus tem muita história para contar, mas a gente vê, né, assim, tudo foi providência desde o início, né, e essa devoção que a comunidade tem muito forte do Santo Terço, né? A comunidade começou pelo terço. Então a gente se reunia, já que a gente não tinha roteiro para rezar, nas casas a gente falava, vamos rezar o terço. Então a gente rezava o terço, partilhava um pouco da vida, e depois partilhava o alimento, e logo em seguida foi acontecendo tudo isso que o João Paulo acabou de relatar. E eu gosto sempre de falar, eu sou muito repetitiva nesse discurso, mas é porque eu vejo isso, eu falo que Deus ele tem a metodologia dele, a pedagogia dele. E hoje a gente entende. Então ele foi muito docilmente fazendo o modelo Divina Providência acontecer, né? Hoje é a hora que a gente avalia. Então começou com essa questão do terço, depois com um grupo de oração e com muita alegria, muita leveza, porque o João Paulo sempre falava assim, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas, eu preciso criar meus filhos, mas nós não podemos deixar a igreja. Sim. Então tinha que haver essa associação do sagrado, da dinâmica religiosa com a vida profissional. Então ali que a gente vê que foi o nascimento mesmo, assim, sabe?
Tanto eu como a Giana, a gente se encontrou, nós nos encontramos com Deus, tivemos a nossa conversão, na verdade, dentro da renovação carismática. Então, a gente, assim como nós nos encontramos com Deus, a gente queria que outras pessoas encontrassem, né? Porque foi a maior alegria da minha vida e da Giane, muito mais que a meu estudo, a minha formatura, tudo. Foi o encontro que nós tivemos com Deus, né? Eu falo muito assim, tem pessoas que falam assim, porque geralmente pessoas que se encontram com Deus têm uma experiência tão grande que quer que todo mundo que ela conheça tenha, né? Exatamente. Então você comeu uma comida gostosa, você falou, vai no tal restaurante que lá a comida é muito boa. E você tem um encontro com Deus, é a mesma coisa. Você quer que todo mundo passe para a mesma coisa. Exatamente. E é lindo de ver isso. E aí a gente queria mesmo, e o grupo de oração era para isso, as pessoas se encontrarem com Deus ali, né? Vocês imaginavam que tomaria a proporção da comunidade Nunca. assim hoje? Nunca. Então, Michel, o que eu acho interessante é o seguinte, a gente sempre era aberto, né, para o Espírito Santo, falar, mas o que o senhor quer? A gente tinha, ele não fala nos ouvidos da gente, é impressionante, mas a gente sabia que era muito pouco o grupo de oração. E um dia apareceu a irmã Zélia. Aí vem a segunda pergunta para vocês, assim, ó. Por que divina providência? Vai linkar com o que você vai falar. A coisa vai começar a andar. Então, nós éramos um grupo de oração, né, da renovação. Veio a irmã Zélia, morou 6 meses aqui, ninguém conhecia a irmã Zélia ainda. Hoje ela é conhecida no Brasil e no mundo. Mas ela ficou 6 meses aqui, da Copiosa Redenção, que tinha uma casa. E a irmã Zélia é uma oração muito diferente. Ela ensinou a gente a fazer retiro, não existia acampamento ainda. Ela ensinou a gente a irmos para as fazendas, para o mato, no retiro de silêncio. Aquela oração do silêncio, né? Que na renovação é muito levantar as mãos e falar alto. Não, lá não era o silêncio. E aquilo dali começou a nos ensinar sobre uma oração em metas. Você tem que ter meta na oração. As empresas, a pessoa física tem que ter meta para crescer. E você, como cristão, você tem que ter meta na oração. Sim. E nos ensinou essa metodologia da oração em metas. Outra coisa que a gente gosta muito de falar, né? E aí, porque essa coisa que o João Paulo falou, de ser aberto e estar sempre à escuta, porque cada tempo dessa caminhada nossa, a gente sempre pedia para Deus dar um coração dócil e ir nos mostrando, né? Então, ele sempre dava sinais, assim, por exemplo, quando o grupo começava a diminuir de pessoas, assim, a quantidade, aí a gente começava a rezar, inclusive tem uma oração que a gente faz toda terça-feira, às 5h30 da manhã, que é o terço da libertação. Sim. Lá, que na verdade é o terço do exorcismo. Foi nessa época, eu lembro a cena até exatamente, na sala de casa, que aí o João Paulo falou assim, gente, vamos começar a rezar para nós dois, assim, para Deus ir mostrar algo novo, para Deus nos direcionar, porque cada tempo assim que a gente via que as pessoas estavam desanimando, esfriando, a gente pedia alguma coisa para Deus. Aí nós determinamos que no grupo de oração teria que haver uma intercessão, então todo domingo, às 14h, a gente fazia esse terço lá na capelinha da Birigui, né, que hoje nunca mais a gente parou, né, desde basicamente 99, 2000. 98 foi quando iniciou o grupo de oração, janeiro de 98. Janeiro de 98. E aí, nesse movimento de rezar, e tá sempre pedindo, Deus, vai mostrando. Aí Deus colocou a irmã Zélia e depois colocou essa coisa da oração em metas, que foi num retiro de silêncio, que a gente faz até hoje, né? Todo nosso ano a gente programa a nossa vida material, determina ali numa agenda, sempre diante do Santíssimo. A gente determina uma oração para esse ano e a gente reza. E sempre a Divina está nas nossas metas, né, desde o início. E é isso, a gente atribui. Tudo isso eu penso que a gente vive é fruto da oração, não só nossa, de todos os casais que estão conosco desde sempre. Mas por quê? Porque a Divina já estava no coração de Deus, né, desde sempre, né? E o que eu vejo hoje dentro da comunidade é que não perdeu as raízes, né? Que é para a família. Isso. Exatamente. E isso, como vocês começaram lá atrás, hoje se perpetua. Exato. E a gente tem certeza que isso vai continuar para a posteridade. Tenho certeza disso. E voltando ao tema, né? Então, como surgiu a Divina Providência, porque tem que contar gente, história. Ó, podcast é isso mesmo. A gente vai conversando, o negócio vai tomando outra proporção, mas tá tudo certo, né? Livres no Espírito, Livres no Espírito. Mas você vê como é a questão da família, que no grupo de oração, a igreja foi lotando, enchendo de gente. E aí tinha muita criança pequena, porque a gente tinha 3 pequenininhos. Outro tinha... E aí surgiu o grupo das crianças. No fundo dos adultos na igreja, Ona Grande, tinha um grupinho das crianças e toda semana a gente revezava. Ficava um dos casais do núcleo cuidando das crianças.
Bom, e aí a coisa foi crescendo, a irmã Zélia foi embora, né? E chegou, ela foi pro interior de São Paulo, uma cidade chamada Iepê, e chegou lá, tinha acampamento. Tá, aí ela chegou e falou assim, ela participou do acampamento, fez o acampamento e falou, meu Deus do céu, é o que aqueles jovens casais lá de Rondonópolis estão precisando. Precisa. Porque eles estão querendo alguma coisa a mais, eu sei que eles estão querendo. E esse é isso. Achei o negócio. Cara, e ela ligou para nós e falou pro padre de lá, né? Ela já existia um certo tempo, o acampamento que ali próximo de Prudente, onde o fundador, o Astromar, né? Iniciou tudo isso. E, resumindo a história, em 2003, né, depois de muita insistência dela e do próprio padre, que nem nos conhecia, fomos em setembro de 2013, eu, Giane e Luiz Carlos e Lu, né, fazer esse acampamento. É até bom a gente fazer uma observação, porque na época, você vê quando a coisa é de Deus mesmo, né? O padre mandou 10 fichas, porque a irmã falou, é um grupo forte de casais lá, né? E vocês foram em 4. E a gente começou a mendigar, assim, implorar, gente, pelo amor de Deus, vamos, porque aí todo mundo falava, cara, você é doido, 7 dias, 5 dias enfiado num sítio, num mato, pra fazer não sei o quê, um dia pra ir, um dia pra voltar, né? 7 dias. E a gente ligava pra um, ligava pra outro, não, gente, vamos, a gente tentando motivar, porque a gente já tinha dado sim, e no final das contas, a Lu e o Luiz Carlos que aceitaram, né? E desde sempre eles caminham conosco, então a gente sempre fala que a gente tem uma unidade espiritual muito forte com eles, por quê? Porque essa história desse tempo da comunidade, pós-acampamento, começou com eles, então existe esse vínculo muito grande, assim, né, da Lu e do Luiz conosco, porque começaram junto ali nos acampamentos, né? Enfim, aí fizemos acampamento, achamos uma coisa fantástica, na verdade é o querigma que é dado lá, né? E aí o que acontece? Esse anúncio de Jesus, onde a pessoa conhece, tem um primeiro encontro, isso a gente já conhecia na renovação. Os retiros da renovação é exatamente isso aí. Só que ali era dado de uma maneira diferente. E a gente viu realmente que ali era uma maneira de alcançar pessoas que até então a gente não conseguia alcançar. Sim. Os profissionais liberais, sabe, de todas as áreas, na verdade todas as pessoas, né? Mas principalmente pessoas com coração muito duro, porque quando a gente estuda muito, a gente tem um coração mais duro, infelizmente é assim. Médico, advogado, engenheiro, o pessoal é duro de ser convencido por Jesus. E ali nós vimos que realmente era uma ferramenta muito moderna de evangelização. E aí, com muito custo, né, depois de um ano pedindo para Dom Juventino na época, depois de um ano ele nos autorizou a fazer o acampamento. E aí tem toda a história de montagem do sítio, escolha do sítio e tudo. E aí vem a questão, depois de 3, 4 acampamentos, o Tufi, que inicialmente conduzia os acampamentos lá de Assis, e ele era o fundador de uma comunidade. A gente nunca tinha pensado em comunidade, nunca passou pela nossa cabeça, né? A gente nem sabia direito o que era isso. Sabia que era comunidade, mas a gente sabe, nós tínhamos um grupo forte, uma base boa ali. Você sabia que você queria estar perto de Deus e com Deus, e mais, né? Exato. A gente já tinha uma comunidade, só faltava saber. Deus falar, vocês já são comunidade. E já existia. Sim. Esse grupo forte que iniciou o acampamento já era uma comunidade desde anos e anos ali. E enfim, e aí nós fomos vendo o modelo do Tufi de comunidade, e aí teve um dia falando, Tufi, você poderia vir aqui dar um curso para nós, falar o que é comunidade. E aí juntamos o pessoal, na época era o pessoal do núcleo, que ainda era um grupo de oração. Sim. Só que a coisa estava já grande, né? E o que aconteceu? O Tufi veio e aí, né, naquele dia realmente confirmou, né? Isso foi 9 anos depois de 1998, ou seja, foi em 1997, 2 anos depois que iniciamos os acampamentos. Entendi. Aí Deus confirmou no nosso coração a vontade de termos uma comunidade de aliança em Rondonópolis. Em 98 vocês começaram o terço. É o terço e um grupinho de oração. Em 2001 vocês fizeram o acampamento. 2003. 2003. E o primeiro acampamento, 2005, aqui em Rondonópolis. E outra história. Em 2007 iniciamos a comunidade. Iniciaram a comunidade. Outra, assim, um episódio bacana que aconteceu nesse processo todo, é importante a gente falar. Quando a coisa começou a se configurar como comunidade, aí a gente não sabia direito o que era, e a gente começou meio que
conversar com o outro, né, fundadores, que era o Tufi, não sei se o Astromar já nessa época, mas a coordenadora da Renovação Carismática na época passou pela experiência do acampamento, né, que foi a Cris Coelho, que é uma pessoa que a gente gosta muito. Conheço E uma demais. pessoa muito aberta, uma pessoa muito próxima a nós, assim, também na época. De oração. De oração. E aí, o que aconteceu? A gente, porque aí a gente era fiel nas reuniões que o movimento da renovação, né, pedia, a gente ia nas reuniões, só que aí nesse tempo a gente começou a ver que a renovação tinha os projetos muito diferentes dos nossos. A Divina, que não era Divina, o nosso grupo já estava tendo um monte de ideias, Deus suscitando várias situações lá de evangelização. E aí nós sentamos com a Cris Coelho um dia, depois de todo esse movimento que o Tufi fez, veio o Alcione também, que deu uma formação pra gente. E nós sentamos, graças a Deus, com ela um dia, a gente falou, olha, Cris, a gente está vivendo essa realidade e a gente não consegue mais acompanhar as reuniões da renovação, a evangelização da renovação, e eu acho que a gente vai ter que sair, porque nessa época também a gente conversou um pouco com o bispo, né? E a Cris Coelho falou assim, e Deus me deu um sonho, uma visualização, que era uma pomba. Como é que era? Ela estava em oração e Deus deu uma visualização para ela, de uma pomba que botou um ovo. Isso. E quando nós chegamos falando para ela falou assim, agora eu entendi. A pomba, porque o símbolo da renovação é a pomba, é o Espírito Santo, né? E a pomba bota o ovo, então nós somos o ovo da pomba, ou seja, nós somos filhos da renovação. Muito bem. E ela falou assim, vocês têm a minha bênção, podem sair daqui por diante, vocês não são mais renovação, voem. Nasçam, cresçam, criem penas e voem. E o bispo ficou muito feliz, porque nós saímos na paz, né? Não teve guerra. Não teve briga. Não né? teve briga. Não teve nada. Teve a bênção da coordenadora da renovação. Então foi uma época bastante... Para chegar nesse ponto não foi muito fácil. Houveram muitas... Entre nós mesmos, a gente sai, não sai. Inclusive alguns saíram, né? Daquele núcleo, saíram do nosso meio por conta disso. Porque eles queriam que a gente continuasse a renovação. Mas a maioria não. E aí, enfim... Isso gerou uma certa dificuldade, mas era plano de Deus que realmente a coisa acontecesse. Era providência divina. Pura. Daí eu pergunto, da onde surgiu o nome Divina Providência? Tá. Então vamos lá. Então é o seguinte, a gente quando nós mudamos para Rondonópolis, né, em 97, e aí chegou em 2000, a gente estava trabalhando bastante, tudo, mas enfim, chegou minha tia, ela ali onde é o sítio da Divina Providência hoje. Sim. Ali era uma propriedade que era de um avô, né? E esse avô, ele teve 11 filhos, meu avô, João Paulo. E esses 11 filhos, meu avô morreu muito cedo, eu nem conheci, e cada um ficou com um sítiozinho, né? Meu pai ficou com outra. E teve uma tia minha que ela não teve filho, e ela Ana Maria, chamava ela de Nita, ela faleceu também já. E ela morava, eles eram todos de São Paulo, só veio meu pai pra cá. E ela falou, João Paulo, eu quero vender meu sítio pra você. Eu falei, tia, tem condições. Hoje o médico não ganha mais dinheiro como antigamente. Ela falou, não, eu só vendo pra você, mas por quê? Porque você tá no nome do meu pai. Meu avô chamava João Paulo. E você gosta demais de fazenda. E falou, olha, fica tranquilo, eu vou fazer tudo que puder pra vender pra você. Eu falei, olha, eu só tenho uma caminhonete e que mais? Só pago daqui 6 anos. Posso pagar daqui 6 anos. Parcela de 6 anos. Ela falou, tá feito. Pronto. Só que assim, Michel, pela metade do valor que valia na época, se você é honesto. Uma coisa assim, nem pai faz isso pra filho. Sim. Cara, nós sentimos assim uma coisa extraordinária, né? Foi uma coisa tão de Deus, Michel, porque assim, teve outras propostas, pessoas próximas, inclusive parentes, que chegaram para ela e falaram, não, eu quero, porque ali no pedaço da fazenda ali, tem uma cachoeira, né? O pessoal que faz acampamento ninguém sabe, mas de fato tem uma cachoeira. Tem uma cachoeira. Lá só tem cachoeira. Só tem cachoeira. Lá só tem cachoeira. Nós não estamos mentindo. Não estamos mentindo. Tem cachoeira. Quando a gente fala vamos pra cachoeira, tem cachoeira. Tem cachoeira. E aí, outras pessoas fizeram ofertas, propostas maiores. E ela falou, não, eu só vendo para vocês. Então, assim, ali a gente viu
a providência divina pura. E aí quando a gente foi pôr o nome, documentar tudo que ela já de cara já quis passar o nome pra gente, aí a gente falou, como é que nós vamos colocar, né? Porque a fazenda do pai de João Paulo chama São João. Ele falou, não vou pôr repetido João. João Paulo falou, isso aqui foi pura providência. Isso aqui foi uma providência de Deus. Ele falou, o que você acha a gente colocar então Instância Divina Providência? Então Primeiro surgiu a Instância Divina Providência. Isso foi bem antes de termos ter a comunidade, tá? Foi em 2000. Aí quando, como eu te falei lá em 2007 já, né? Quando ela iniciou, aí surgiu, que nome nós vamos colocar então nessa nossa comunidade? Então a Instância Divina Providência surgiu antes de vocês fazerem acampamento. Isso. Claro. Antes. Aí o que aconteceu? Naquele ano, quando a gente estava decidindo o nome, nós tivemos a renovação, tinha um ano cima, e tem até hoje. Sim. Era um evento muito grande. E veio um padre chamado Hércules. Ele veio conduzir o ano cima. E a gente sempre ia no ano cima e a gente fazia muita amizade com os padres que vinham, né? Acabou que o padre foi pescar lá na Divina, lá no sítio lá. Levamos eles para pescar no Rio Juringue, porque ele gostava muito de pescar. E aí fizemos amizade, almoçamos juntos com o padre. Chegou no final, ele tinha trazido da livraria dele, e ele pegou e me deu uma camiseta. E na estampa dela, Divina Providência. E o rosto da mãe. E o rosto da mãe. Aí, aí caiu a ficha. Aí, junto, lógico, com todos ali, o núcleo, né? A gente estava naquela fase de formação. E todos fizeram amizade com o padre. Tinha que ir lá e já estava pensando na ideia, porque o lugar já era Divina Providência. Quem escolheu o sítio, inclusive, não foi eu, nem foi o núcleo. Foi o padre Aldeir junto com o Tufi. Eles viram 3 lugares para fazer o acampamento, para montar o acampamento. E eles acabaram escolhendo lá. Então, não fomos nem nós, da Divina Providência. Eles escolheram e era o sítio, que por acaso era meu. Eu peguei, doei, tirei totalmente do meu nome, meu da Giane, e fundamos uma associação chamada aí, já com o nome Divina Providência. Por conta, provavelmente, e com certeza, do nome daquela camisa. Foi o sinal de Deus. A que confirmação. ele estava pensando no nome. Quando o padre doou a camisa, estava escrito Divina Providência. E ele doou sem saber de nada. Ele me deu a camiseta. E aí todo mundo falou, Divina Providência, pronto. Ficou o nome. Aí todo mundo abraçou. Foi a confirmação, o sinal, né? O sinal. Nossa, isso é lindo. E aí foi começando. E as coisas, elas vêm mesmo na vida da comunidade, tudo por providência. Tudo. Né? Exato. E isso é lindo de ver. E assim, quando vocês definiram o nome, aí vem a questão do carisma da comunidade, né? Que você sempre teve no seu coração, que tinha que ser algo feliz, você viu isso através do João Paulo. Qual que é o carisma da comunidade, a missão que a comunidade tem? Então, assim, quando a gente começou a estudar, pesquisar não, mas assim, começamos a tentar descobrir o que era isso, o que era essa coisa de comunidade, né? De comunidade de aliança, que era a nossa realidade. Então, todas as comunidades a gente via assim, a comunidade, ela tem uma identidade, ela tem um jeito de ser. E eu, João Paulo, graças a Deus, a gente sempre conversa muito. Então, tanto na nossa vida afetiva, né, de marido e mulher, quanto nas questões da comunidade, a gente sempre, até as crises, os conflitos que a gente tinha a nível de comunidade, a gente sempre tentava sentar e escutar o que Deus queria. Então, a gente começou a observar que, né, pesquisando e vendo todas as comunidades, a gente tinha uma característica própria, uma identidade, um jeitinho de ser. E qual que era? Primeiro, que todas as pessoas falavam, a gente tem um acolhimento, a acolhida da Divina é diferente. As pessoas que vêm de fora, né, e não sei se todo mundo concorda com isso, mas é próprio do espírito mesmo, sabe? É algo assim que quem tem o carisma Divina Providência, porque quem tem já nasceu, né? Tá no DNA. Já tá lá, já estava escrito, já estava escrito, né, na palma da mão de Deus. Você nasceu para ser Divina Providência e você vai ter esse jeito de ser, né? Então, qual que é o jeito da Divina? E isso a gente conversando sempre muito. Então, assim, essa coisa do acolhimento, essa coisa da alegria, e uma coisa que as pessoas falam muito para nós, que a gente vê, que eu acho que é uma coisa que atrai muitas pessoas, é a leveza de conduzir tanto a nossa família quanto a comunidade, sabe? Porque uma fala do João Paulo que eu gosto muito, e a gente transmite isso muito para os nossos filhos. Como é que Jesus
se posicionaria? Como é que Jesus se comporta? Como seria o comportamento de Jesus, né? Eu sempre imagino e visualizo Jesus de um jeito muito alegre, muito leve, um Jesus que acolhe, um Jesus que ama, que abraça, um Jesus que festa, sabe? Um Jesus que perdoa, que retoma. Então, assim, e eu vejo que a comunidade é muito essa dinâmica, sabe? A comunidade, eu vejo ela assim muito viva, né? Quando a gente começou a se constituir como comunidade mesmo, o João Paulo falava assim, eu acho que a nossa identidade é essa mesmo, essa da alegria, da leveza, né? Da espiritualidade também muito carismática, né? Porque isso aí era o primeiro ponto que a gente falava assim, nossa comunidade, a nossa espiritualidade é carismática. Por quê? Porque a gente se encontrou dessa forma. Então, para nós, a missa tinha que ser muito alegre, tem que ser muito alegre, né? Os encontros tem que ter muita música, tem que ter muita dança. Então, essa coisa do sagrado, para nós, divina, tem que estar muito atrelado com a alegria, sabe? Com a festa, algo nesse sentido. E o carisma surgiu porque é o seguinte, assim como a parte espiritual é muito forte dentro da divina, né, os grupos de orações, o próprio acampamento para ser realizado, quantas orações antecedem, né? Cercos de Jericó, novena de Santa Teresinha. Mas Deus falava assim, a gente sempre ouvia aquela palavra de São Tiago, a fé sem obra, ela é morta. Sim. E muito forte isso no nosso meio. Então, logo de início da comunidade, veio muito forte. Vocês têm que ter uma obra, uma ação de vocês. Qual que é? Só evangelização? Não. Aí veio a ideia de formarmos e iniciarmos uma comunidade terapêutica. Entendo. Onde, né? E junto com isso, logo em seguida, já veio um outro projeto, Divina Saúde, né? Onde, como nós éramos, Deus foi chamando os profissionais da saúde, cara, coisa tão rara, mas médico, dentista, enfermeiros, enfim, todo esse pessoal, psicólogos, iniciou-se o projeto Divina Saúde, onde nós ganhamos um ônibus, reformamos um ônibus e partimos aí para ajudar as pessoas mais carentes. Então, aí veio um momento que o bispo chegou para nós e falou assim, tá bom, vocês são Divina Providência? Até então a gente não era reconhecido pela igreja. Entendi. A igreja só nos reconheceu em 2020. Não é assim, eu vou fazer uma comunidade. Não. Eu junto o grupinho ali e Não. falo, nós somos uma comunidade tal. Isso. Não é assim, não? Funciona? Não. Tem um processo, então, para se transformar e ser reconhecido como comunidade. Exato. E longo, né? Porque você vê, de 2007 para 2020 são 13 anos. 13 que anos. o bispo Dom de Bettino, ele foi acompanhando a gente e chegou um determinado momento e falou, Vamos ver agora se vocês é estão fogo de prontos. palha isso aqui, vamos ver se Exato. é... Exato. E aí ele falou assim, tá bom, vocês querem ser comunidade? Então tá, qual que é o carisma de vocês? Um dia lá em casa, numa reunião. Qual Do que é o nada, carisma? assim. Nós falamos, oi? Como? Aí ele falou, o quê? Não, eu sou gente Carisma? boa, O que eu sou que bem é isso? carismático. Todo mundo aqui tem um carisma. O que é isso? Aí ele falou, vão atrás. A hora que vocês descobrirem o carisma de vocês vêm conversar comigo. Entendi. Olha só a sabedoria do bispo. Porque não existe comunidade sem carisma. O que é carisma? É o que é a comunidade. Carisma é o que define a comunidade. É o que nós somos. E aí nós tivemos, nesse momento, nós temos que falar aqui. Fomos atrás e nós tivemos um auxílio muito grande de um padre que, com a sabedoria dele, nos ajudou a chegar nessa conclusão. Padre Sérgio. Uma Padre reuniãozinha no sítio. Fizemos um retiro no final de semana e o Padre Sérgio nos ajudou. Ele foi dando umas palestras, pesquisou bastante, estudou muito. E vai, e falou. E foi definido e nós, em conjunto com ele, né, junto com ele, chegamos nessa conclusão. Qual é o carisma da divina? O que é ser divina providência? É sermos sinais da infinita bondade, da infinita misericórdia de Deus na vida das pessoas. Todo membro tem que saber o que é o carisma da comunidade. Né? Então, resumindo, somos sinais da bondade e da misericórdia de Deus. Porque é isso, né? É o que define. Eu pelo menos, a gente sente isso. A bondade alcança as pessoas pelos acampamentos, né? A misericórdia pela doação ali na comunidade terapêutica, nos projetos da Divina Ler e Crescer, Festa das Nações, a Divina Saúde, enfim, todos esses projetos que Deus vai colocando no nosso meio, né? A bondade e a misericórdia de Deus alcançando as pessoas através de nós. Isso é bom demais. Ser divina providência é bom demais. É diferente. E é legal que você falou assim, que é um carisma, não somos diferentes. Eu falo, nossa, porque eu sou membro também da Divina. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu me sinto num lugar muito acolhido. Então, onde a gente chega fora daqui, todo mundo fala assim,
mas vocês são diferentes. Lá o pessoal é diferente. O pessoal que vem de fora para os eventos que a gente faz aqui na comunidade fala, vocês são diferentes. E é isso. Exatamente. E tem uma característica também da comunidade, assim, que a gente começa a observar, assim, à medida que Deus vai construindo a comunidade, né? E a gente gosta sempre de falar, nós estamos em construção, né? Até tem muitas pessoas que a gente sente, né, hoje, assim, por que saíram da comunidade? Primeiro, talvez porque não tinham o mesmo carisma, né? E hoje para nós está muito claro. Mas uma coisa que a gente gosta de expressar e fazer, assim, eu acho que é uma coisa própria do espírito que as pessoas sentem, os excluídos, entre aspas, de um modo geral, que a igreja, em tese, que as pessoas falam assim, eu não participo da igreja porque agora eu sou segunda união, então a igreja não reconhece, ou porque eu sou homoafetivo, então eu não participo. Não, a comunidade, e eu lembro que o Dom Juventino uma vez sentou conosco e falou assim, olha, a igreja acolhe a todos, achem uma maneira de expressar que vocês acolhem, porque todos são filhos de Deus, porque todos são amados de Deus. E com a dinâmica do acampamento, muitas dessas pessoas que, na verdade, a gente fala se auto-excluem, né? Porque eu acho que o verdadeiro cristão não exclui ninguém, muito menos a igreja, né? Mas o acampamento trouxe muito essa realidade das pessoas que se afastaram de Deus ou da igreja porque se colocavam numa condição de exclusão. E a comunidade, ela atrai muito essas pessoas. A gente vê assim, né? A gente, né, inclusive pessoas muito próximas, pessoas lideranças da comunidade, né, que são segunda união, porque a igreja ela acolhe. Então a divina providência é sinal da bondade e da misericórdia também para isso. Então a gente gosta de expressar isso. Você é bem-vindo aqui. Deus te ama, né? Você é acolhido aqui, né? Então Deus te ama do jeitinho que você é. Do jeitinho, com a tua história, com tudo que você é, Deus te ama e você é bem-vindo aqui. Então eu acho que esse é o maior sinal do nosso carisma, assim, sabe? Excelente. Gente, a Divina Providência tem uma padroeira? Temos. Qual que é a padroeira da Divina Providência? Desde o início, antes de sermos comunidade, já tinha no nosso meio uma coisa muito forte, que era a novena de Santa Teresinha. Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha, ela é a padroeira, é uma santa dos últimos tempos, vamos dizer assim, né? E que morreu com 24 anos de idade e ela é uma doutora da Igreja Católica. Ela, sem sair da clausura, ela é doutora da evangelização, dos missionários, imagina? Então a gente sempre acolheu uma coisa, é uma santa que parece que se identifica, a gente se identifica com ela, né? Na verdade, o nascimento da comunidade foi numa paróquia de Santa Teresinha. Então a gente foi vendo também todo o movimento da providência, que nada foi coincidência, né? Então quando a gente foi definir, né, a padroeira, a gente não teve dúvida, porque lá no início, todos os nossos desafios, assim, todos os eventos que a gente ia fazer antes dos acampamentos, que eram os retiros, né? A gente fazia umas tardes de louvor, umas vigílias, para a gente se preparar para isso, né? Que hoje existem as intercessões específicas, a gente fazia novena de Santa Teresinha. E eram 9 dias na frente do Santíssimo. E a gente tem várias lembranças, né? Os antigos falam de levar os meninos com bolacha, com mamadeira, colchão. Os meninos saíam da escolinha, a gente pegava, ficava até meia-noite rezando a novena. Então, assim, ela nos acompanha desde sempre e ela é a padroeira da comunidade. Vocês falaram aqui antes de comunidade de aliança. Por que comunidade de aliança? O que é uma comunidade de aliança? Divina é uma comunidade de aliança? Explica isso para a gente entender. Então, a igreja católica, nesses 2000 anos de existência, o Espírito Santo vai movendo as coisas, é ele que conduz a igreja, né? E nos últimos tempos, né? Essa nova forma de se viver como cristãos vem acontecendo de uma maneira muito grande. É uma das grandes demonstrações de igreja católica hoje, o surgimento de pequenas comunidades, né? Pode ser pequenas em tamanho, em quantidade de pessoas ou não, mas enfim. E esse novo ser de ser cristão, que foi o que nós vimos, né? A gente era católico desde o nascimento, depois tivemos um encontro com Deus na igreja católica, grupo de oração, e Deus foi juntando a gente em feixes, né? Como se diz, como o Rodrigão gosta de falar isso aí. E esses feixes, essas comunidades, são as novas comunidades, tá?
E dentre Primaveras da Igreja, o Padre João. Né? Para vocês terem noção, hoje nós temos mais de 500 comunidades católicas no Brasil. Reconhecidas e cada vez está aumentando mais, né? E aí as comunidades, elas se dividem, as novas comunidades, em 2 tipos de comunidade. Comunidade de vida, que é aquela comunidade que o leigo, são comunidades de leigos, na maioria das vezes, embora algumas tenham padres também, e freiras junto, mas são comunidades leigas. E essa comunidade de vida, a pessoa larga tudo. Larga o trabalho, ele é médico, mas vai largar e vai viver em comunidade, vai abandonar a casa dele, vai morar na comunidade onde tem um lugar, né? Então, uma pessoa larga tudo para viver só da evangelização, comunidade de vida. As comunidades, como as nossas, que são as comunidades de aliança, elas são diferentes. São pessoas que têm o trabalho, que têm o casal, a esposa, têm os filhos, mas tem dentro deles uma força muito grande de evangelizar também. Mas ele não largou o trabalho, ele tem que trabalhar, tem que dar suar ali para conseguir o pão de cada dia, e educar os filhos, e manter o casamento. E além disso, ele se doa para a comunidade. Então, em alianças, né? Porque, seja, eu me alio a um casal, alio a outro casal, e vários casais se aliam, e não só casais, como também pessoas solteiras, enfim, e formamos uma comunidade, cuja finalidade é evangelizar, né? Então, isso é comunidade de aliança. Com o mesmo objetivo, né? Então a gente se une e a gente vê hoje, compreendendo a dinâmica das comunidades, quando a pessoa nasceu com carisma, né? Aquele que se autodefine, eu sou Divina Providência, normalmente, como o carisma está dentro dele, a visão também, o objetivo é o mesmo. Então a gente se une porque a gente tem objetivos em comum, né? Então essa realidade que a gente vive muito de casais, profissionais liberais, pessoas que trabalham, mas têm uma vida ativa, porque isso eu acho lindo demais na nossa comunidade. E o Rodrigo, né, que é sempre muito próximo, ele fala isso e eu gosto de ouvir isso dele. Ele fala assim, gente, a dinâmica de vida de vocês é muito ativa espiritual, né? Até uma vez a irmã Zélia ficou em casa um tempo, uma época, ela falou assim, meu Deus, vocês têm uma vida tão intensa espiritual, porque a gente acorda de madrugada para rezar, é reunião, é grupo de oração. Ela falou assim, até que tem mais que muitas congregações. Então, assim, o nosso trabalho é mais duro e árduo no sentido de que talvez no céu pode ser que a gente tenha uma recompensa maior ou não, porque a nossa vida é muito ativa, porque a gente tem que ser mãe, tem que ser pai, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, a gente tem que pagar conta, tem vida profissional, mas a gente tem ali que rezar, a gente tem que cumprir, né, inclusive cumprir as nossas obrigações de membros, né, que a gente está se configurando ainda nisso. Isso ainda dá muito problema para a comunidade, porque a gente ainda está em construção. Agora, por exemplo, em setembro a gente já vai ver um novo tempo. Então, assim, tudo é novo. Onde é que a gente vai chegar? A gente não sabe. A gente só sabe que a gente quer fazer a vontade de Deus e Ele está no nosso meio, né? A gente está sempre pedindo, fala conosco. Ou através de pessoas, de situações, das dores ou das alegrias, mas a gente quer fazer a vontade dele. Então essa é a nossa dinâmica. E eu vejo assim a diferença. A pessoa larga tudo para viver na comunidade de vida, né? A gente vive na comunidade e não larga tudo. Então a gente tem um fardo um pouquinho maior. Porque assim, a gente vive tanto para a comunidade da mesma forma que quem largou tudo. Porque o que a gente tem de coisa para fazer durante a semana, de compromisso, tanto com a nossa comunidade, quanto com a igreja. Isso aí a gente ainda tem um fardo a mais que é o trabalho, a família, as coisas, né? Isso é muito interessante. Então, por isso, igual você disse, a gente vai ter um espacinho lá diferente. Você sabe, Michel, você sabe que eu vejo assim, parece que isso atrai muitas pessoas. Eu acho que isso é uma isca também, assim, claro que quem vem também é porque já estava no coração de Deus, mas eu acho que essa dinâmica nossa, que algumas pessoas já me falaram, gente, mas vocês conseguem ter uma vida tão intensa, profissional e ainda, né, conseguir evangelizar, né? Eu falo, gente, tudo aquilo que a gente vive de bom na nossa casa, os frutos que a gente vive dessa evangelização, que a gente vê os frutos na vida profissional, afetiva, os filhos, a gente quer mais é que isso aumente, e parece que isso, né, eu vejo assim, o verdadeiro evangelho é a nossa vida, é isso a gente pede muito para Deus, né? Nos molde segundo o teu coração, porque a gente quer evangelizar não tanto com pregação, que nem no caso, não é muito o nosso caso, mas mais com a nossa vida.
E eu acho que esse Testemunho vivo, né? é o projeto maior de Deus para a comunidade. Deus quer que as famílias deem certo. Isso Deus quer isso. Então, você é da igreja, mas como você tem uma família que deu certo, sim. Eu não preciso me isolar, sair do mundo, comunidade de vida. blindar. Lógico que Deus quer as comunidades de vida, com certeza, né? É importante que tenha, né? Uma lógico, completando a outra, exatamente, né? mas para nós, cara, é muito legal isso aí. São pessoas iguais todas e ao mesmo tempo são de Deus. E os filhos estão... Engraçado, nossos filhos eram todos... Nasceram dentro, né? E hoje o mais velho já está com 30 e a caçula com 25. E por incrível que pareça, Michel, a gente pode testemunhar isso aí. A gente nunca deixou de ir numa igreja ou conduzir um retiro ou alguma coisa da Divina Providência que fosse por conta deles. Eles estavam presentes, a gente levava. Você entendeu? E hoje, eles, apesar de estarem... Agora uma retornou para casa, os outros estão fora ainda, mas não deixam de ir numa missa no domingo sem a gente mandar. Ou seja, plantamos a semente e eles estão continuando. A semente está prosperando. Exatamente. Nesse longo da caminhada de vocês, assim, teve alguns problemas, alguns desafios? Quais foram assim, as maiores dificuldades que vocês enfrentaram durante o caminho ou ainda enfrentam dentro da comunidade? Tanto eu falo assim lá no começo, a dificuldade que teve para formar a Divina Providência, para vocês começarem. Você já falou aqui do Dom Juventino que chegou, né, dos 13 anos que vocês passaram para chegar na formação da comunidade. Mas assim, quais são os desafios que vocês lembram assim, frescos na memória, que vocês têm, que vocês sempre contam, ou que vocês pensam como um grande desafio que foi para montar a Divina Providência? Vou começar e você vai melhorar. Mas o primeiro grande desafio foi nós sairmos da renovação carismática. Porque ele chegou no dilema, a gente nunca sabe o que vai acontecer, porque a gente não programou, né? Você perguntou, mas como é que começou a Divina? Nunca foi programado. Era um grupo de oração. E de repente Deus foi mandando as coisas, mandando e te aceitando. E chegou um momento que muita coisa para nós, participarmos da renovação e continuarmos como isso que nós fazemos hoje. Então foi o ponto mais difícil entre nós, né? Entre a renovação, aceitar essa saída nossa. Tanto é que isso gerou a saída de várias pessoas do nosso começo, da fundação, vamos colocar assim, né? E o segundo passo é que, na época, o primeiro coordenador não aceitou isso, a gente ficou quieto, mas quando a crise assumiu a renovação, ela teve esse momento de oração e Deus falou para ela, e o bispo só liberava a gente sair da renovação se a coordenação da renovação aceitasse. Então foi tudo assim, casado, né? Esse foi o primeiro grande desafio, né? A gente teve vários, assim. Toda decisão, toda ideia, porque assim, o que eu vejo assim hoje? Deus sempre falou muito conosco, falou muito com o João Paulo, assim, sempre assim, Deus colocava algumas ideias e aí a gente colocava, às vezes, na condição do núcleo na época e depois do conselho. Então, assim, para mim, sempre os maiores desafios eram fazer as pessoas compreenderem aquilo que estava só no nosso coração. Então, aí até tinha um discurso de alguns que falavam assim, gente do céu, mas a maioria só cata o que vem de vocês, é só vocês que definem, é só... Tá, mas Deus colocava, e graças a Deus, com muita luta... A maioria aceitava e a coisa acontecia. E assim foi acontecendo tudo que a gente vive hoje, né? E hoje a gente entende que aquilo que é da fundação, que Deus colocou no coração do João Paulo, e Deus vai citando e nada, ele não fica assim pensando. Eu falo isso porque eu tô casada com ele há 30 anos. Agora eu vou deitar e vou falar assim, Deus, me fala, o que eu vou fazer? Não. De repente, e sempre normalmente no meio das crises. Crise humana ali, crise das relações entre nós, conselho, entre nós, membros de comunidade. Sempre quando tinha alguma crise, a gente ia rezar. Lá em Curitiba, aqui, né, que a gente mora também, a gente fala que é a nossa segunda casa, e é o nosso Tabor um pouco, a gente vai um pouco para lá, e a gente conversa muito, porque lá a gente fica muito sozinho, sem o povo, e lá Deus fala muito com a gente também, assim, sabe? Porque lá também tem muito santuário, a gente vai muito nas igrejas. Então, nas crises que a gente tinha... por exemplo, a hora que foi... Toda a comunidade tem que ter membros. A hora que a gente foi definir, que acho que foi uma outra crise, a hora que a gente foi definir essa organização da comunidade tem que ter membros, gente, o povo não aceitava, falava assim, como? Né? E o pessoal próximo a nós, assim, sabe? Que bobagem que é isso, agora vocês vão ter que
por regra, agora vai ter aquilo que a gente sempre foi na liberdade. Aquilo lá para nós era muito sofrido. E a gente sofria entre nós dois. E a gente falava, João Paulo, né, a gente falava assim, será que isso é de Deus? Porque é muita gente questionando, é muita gente batendo de frente. Só que batiam, questionavam, mas iam. E a coisa acontecia. Então, assim, tudo isso que a gente vive foi fruto de muito sofrimento também. E sempre dos próximos, né? Porque a gente vê isso também, eu acho que é projeto de Deus, até para a gente também, né, não ficar achando que tudo que a gente faz, ou, né, e claro, Deus citou muita coisa no coração de muitas pessoas, e eu acho aí entra essa coisa da docilidade do coração que eu falo para os meus filhos, quando a gente tem oportunidade para a comunidade, peça um coração dócil. Por quê? Porque com um coração dócil a gente começa a escutar o que Deus quer. Então, quando alguém vinha com alguma ideia, falava assim, olha, Deus está colocando uma ideia agora, né? E aí a gente falava assim, chupa essa manga que ela é tua, nós estamos aqui. Mas põe aí no papel, a gente põe no conselho, se o conselho aprovar, porque Deus vai usando de pessoas, né? Então, os desafios maiores eu vejo nesses anos todos, né? Foi, acho que primeiro esse da renovação e depois todo esse movimento que ainda a gente vive hoje, de reestruturar a comunidade e organizar. Porque a igreja exige isso. Uma comunidade de aliança precisa de organização. Tem que ter membro. Tem que ter membro. Senão não é comunidade. Tem que ter regras. E aí eu entro que aí vem a terceira dificuldade, assim, o sofrimento, vamos colocar assim, da comunidade. Nós sermos aceitos pela igreja de Rondonópolis. Isso. Porque comunidade de aliança é uma coisa ainda muito novo. Sim. Apesar de já existirem comunidades de 50 anos, mas a igreja tem 2000, certo? Então aqui em Rondonópolis nós somos a primeira ainda, é a primeira experiência da igreja católica como comunidade. Então até o ponto do bispo chegar e falar assim, ó, vocês são comunidade, eu aceito, e assinou o nosso estatuto canônico, cara, Dom Juventino, isso em 2020, até então foi uma grande batalha, né? Porque, na verdade, nós também estávamos em formação, a gente também não sabia muito o que a gente queria, e ele foi nos ajudando. Nos últimos anos da vida dele, ele, depois da morte do padre João Paulo, ele era o nosso diretor espiritual, o bispo. E ele foi nos levando a isso, até que ele falou, eu preciso antes de ir embora. E aí ele achava que era a aposentadoria dele, mas não era. Ele estava indo para o céu. Ele achava que ele precisava nos reconhecer como igreja. Então, assim, aí no dia 23 de setembro de 2020, ele assinou o documento, e aí foi no dia do Padre Pio, que ele não sabia, ele não programou isso, nem nós, fizemos uma missa. Por isso que naquele lugar onde houve nós temos o lugar, né, aquela sede, que foi um outro milagre, são tantos milagres, né? E nós colocamos o Padre Pio como o baluarte, né, daquele lugar. É ele que é o santo que intercede por aquele lugar, onde no futuro, aí vem as loucuras da divina, onde nós vamos construir uma casa de saúde de Padre Pio para atender as pessoas necessitadas. Eu tenho certeza que nós vamos fazer isso. E então esse desafio por último foi esse, a igreja reconhecer. Então aí depois de 2020 para cá, 4 anos já agora vamos fazer, as coisas abriram as portas. Os padres, como igreja, nós somos igreja, pode falar o que for, mas nós somos. Somos diferentes? Somos, mas vocês são igreja. Como que é a relação da Divina Providência com as outras paróquias, com os padres? Porque a Divina Providência tem um padre, tem um diretor espiritual também. Como que é a relação da Divina com as paróquias, com o bispo hoje? Assim? Começa e continua? Pode ser. Não, assim, a gente sempre prezou por estarmos juntos. Em comunhão, Em né? comunhão com a igreja, Sempre. porque não existe comunidade católica se não estiver junto com a igreja católica. Isso. Então a gente sempre lutou por isso, né? Sempre lutamos. Então, por muitos anos, até 4 anos atrás, quando nós ganhamos a sede, mudamos para lá, nós pertencíamos a uma paróquia. Nós éramos pertencentes à paróquia Santa Terezinha, a gente participava das assembleias, né? Inclusive na Assembleia Diocesana, que acontece uma vez por ano, nós estamos sempre presentes, né? E dando ideias e vendo qual que é o plano diocesano, e a gente sempre tentou participar, né? E hoje nós pertencemos à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, né? A nossa sede está lá dentro do Sagrado Coração de Jesus. Então, hoje a gente vê que eles gostam do jeito de ser, porque a maioria, e isso foi outro desafio, acho que esquecemos disso, porque a questão dos acampamentos era uma coisa muito nova dentro da Igreja Católica. Tanto é que hoje você pode ver que ainda tem muita cidade, a maioria das cidades não tem acampamento ainda,
né? E aí devagarinho tá chegando. Tá chegando. Isso nós vamos falar já. Nós vamos ressaltar sobre isso aí, que vai ser algo fundamental. Então, mas nessa relação com a paróquia, eu acho que isso melhorou muito, porque hoje as paróquias, para começarem, elas pedem ajuda da Divina. Além do sítio, dos membros também, né? Exato. Então hoje eu acho que a relação está muito boa. Muito boa. Eu acho que eles nos consideram Igreja Católica, apesar de não ser uma coisa de padre, né? O padre é apenas o diretor. E hoje nós temos o bispo como nosso diretor e o padre Lauri. Eles escolheram, o bispo escolheu o padre Lauri para também estar junto com a gente. Então isso faz com que nós realmente estejamos dentro, em comunhão com a Igreja Católica. O que a gente vê é que alguns padres, de maneira bem específica, assim, a gente tem uma unidade maior, mas justamente por conta dessa identificação, por causa do carisma, né? Então, assim, o padre Erivelto, que começou meio que na Divina também, passou pela experiência do juvenil, o Andritone também. Então, assim, aqueles padres que tiveram a experiência do acampamento, parece que existe essa unidade, essa proximidade maior, né? Então, como João Paulo falou, existe da nossa parte Divina Providência sempre um respeito, uma admiração pelo clero de um modo geral, porque a gente vê a grandeza da missão deles, né? Porém, existe aqueles que estão mais próximos. Só que aí sempre gera muita conversa, né? A comunidade só gosta de tais padres. De fato, alguns padres a gente chama mais porque nos compreendem mais nas dinâmicas dos acampamentos, né? Mas não que os outros não possam. E o bispo nos orientou também dessa forma, então existe essa comunhão com o nosso diretor espiritual, que hoje, graças a Deus, é o Dom Maurício, que a gente tem um amor, uma admiração, um carinho imenso por ele, porque... Dom Maurício vai estar aqui no podcast da Divina, hein? Já vou lançar, hein? Maravilha. E ele, assim, é uma pessoa muito aberta, né? E de cara, quando ele chegou aqui, a gente já acolheu ele nos acolheu. Então, assim, o Dom Maurício é uma pessoa que a gente tem muita intimidade, afinidade e comunhão. E parece que isso dá muita segurança pra gente, sabe? Eu vejo, a gente sente isso, assim, a comunidade, depois da vinda dele, no sentido do sagrado, da condição dele, com a bênção dele, parece que a comunidade voou mesmo, sabe? Porque para nós é um sintoma de que é da vontade de Deus. Porque sendo ele o sucessor, né, de São Pedro, gente, uma pessoa tão próxima, tão íntima, que se mistura com a gente, que fala o que vocês estão precisando, né? E tem essa troca, a gente se sente acolhido pela igreja na figura dele. Então parece que isso aí dá mais força, assim, pra gente enfrentar os desafios, para Deus, e Deus vai colocando os projetos também, e aí eu não sei onde é que a gente vai parar. A Divina Providência, ela completa, porque assim, vários membros também atuam nas paróquias também, isso, né? Não é algo que, eu sou lá, vou atrapalhar, não. Vários membros estão na Divina e estão nas paróquias, né? Então isso deixa tudo muito leve. E uma coisa que nós começamos a falar, citamos aqui, das atividades da Divina Providência, João Paulo falou da casa de recuperação, falou dos acampamentos. Queria saber assim, quais são as principais atividades hoje da Divina Providência que a gente tem, que a gente faz com muito afinco, que a gente se doa para essa cidade, não só para a comunidade, né? Que eu vejo assim, todas as nossas atividades da Divina Providência incidem no crescimento da nossa cidade. Vocês concordam com isso? Sim. Que tudo que a Divina Providência faz não impacta só dentro da comunidade, mas na cidade. Na cidade. Né? Que vai do carisma, de ser sinal da bondade, da misericórdia na vida das pessoas. A gente vê que é sempre tudo milagre, né, Michel? A gente faz uma coisinha pequena, de repente tá desse tamanho. Transforma, né? Deus, porque por nós não aconteceria. Mas então, quais são as atividades da Divina? Eu acho que tem que começar pelos grupos de orações, né? Onde tudo iniciou. E então hoje nós temos o grupo de oração dos adultos, né? Ali, todos acontecem na segunda-feira, que a gente fala que é a segunda da família. Então temos o grupo dos adultos, temos os dos jovens, os adolescentes, que é o FAC, temos o Mirim e o Pré-Mirim. Né? Então tudo isso num dia. E é onde mantém essas pessoas, onde também espiritualmente, onde o carisma é mostrado, principalmente o carisma carismático, do nosso jeito carismático de ser, né, de alegria e de tudo. Então, grupos de orações, tá. Aí, em seguida, com certeza, uma coisa que é muito forte, que fez com que surgisse a comunidade, são os acampamentos, né? E aí nós temos todos os acampamentos, né? É o juvenil, começou com o sênior,
aí depois FAC, juvenil, mirim e casais, tá? Que são que movimentam a cidade, vamos colocar assim. É o que a gente estava falando, que os acampamentos da Divina, hoje, não tem acampamento na cidade sem um membro da Divina. Exato. Muito dificilmente. Exato. Não só na cidade, né? A Verdade. Divina estava falando, Divina Providência está se expandindo pelo Brasil. Né? Porque daqui o pessoal chama a Divina, né? A gente está indo, graças a Deus, nossa missão é essa, é evangelizar. Eu acho que é até bom falar de uma profecia, eu acho que tudo isso tem que ficar registrado, né? Quando a gente foi fazer essa ruptura, não, mas essa saída da renovação, veio uma pessoa chamada Alcione, lá do interior de São Paulo. Participava lá com o Tufi, e ele veio passar um final de semana conosco, o núcleo, naquela época, para fazer toda essa explicação do que vocês eram e agora o que vocês serão. E ele, de uma forma muito didática, ele fez um quadro lá e desenhou, e foi explicando como é que era a dinâmica dos movimentos da renovação carismática e o que seria agora da Divina Providência. E no final dessa formação, a gente fez uma oração muito profunda, né? A gente ora bastante em línguas, que é dos dons do Espírito Santo da comunidade, é muito da espiritualidade carismática, e nesse momento da finalização da oração, Deus deu uma profecia para eles, Deus deu uma visão e ele desenhou no quadro, né? Ele fez uma bolinha assim na pontinha e foi desenhando vários redondos, e ele falou assim: Deus, coloca no meu coração que a Divina Providência vai sair desse pontinho aqui e ela vai além Brasil, ela vai para o mundo. E eu lembro que na época, até o Luiz Carlos, eu acho que tem anotado, documentado essa profecia, e a gente vê já hoje os sinais. E ela já está no mundo, porque pelas redes sociais, inclusive por isso aqui talvez, né, a gente viu muito pelo Cerco de Jericó, testemunhos que chegaram de pessoas que estavam fora do país, que foram atingidos pelo cerco, pelas pregações, né? Então, assim, já está se cumprindo aquilo que foi colocado, né? Pelo Alcione naquele dia. Então isso parece que alegra o nosso coração e só dá mais força para a missão, né? Que a gente vê que é obra de Deus mesmo. E aí, continuando, grupos de orações, acampamentos dentro da Divina. A Divina não sobrevive sem oração, então isso foi muito forte dentro de nós. Isso. E é uma oração muito mariana, né? Então todos os dias, 18 horas, tem alguém em frente à capela de Nossa Senhora da Divina Providência rezando o terço mariano. Então, para quem pensa que a Divina às vezes é só casa terapêutica, acampamento, festa das nações, é só servir, é missão. Não é só isso. Mas sem isso, que fundamental, existe uma base de oração, oracional. Então, essas orações diárias do cerco, lá na capelinha, lá do terço, né, em frente à capelinha da Nossa Senhora da Divina Providência, aquela capela de madeira. Das 5 da manhã até as 8 da noite, todos os dias tem uma adoração. Jesus lá não está exposto, mas nós temos a capelinha do Santíssimo, temos essa graça. Então tem membros ali diante do Senhor, adorando Ele. E a gente quer que seja um dia, é uma das metas nossas, que seja 24 horas por dia. Adoração perpétua. Adoração perpétua. Nós temos a graça de termos 4 missas por semana, né? Às 15 para as 6 da tarde, todos de terça a quinta-feira. De terça a sexta, né? Nós temos, além disso, às 5:30 da manhã, uma oração na terça-feira, a oração dos fortes, é o terço da libertação. Nós temos 24 terços da Sagrada Família. São grupos de família, de casais que se reúnem nas casas, de 2 em 2 semanas, há quase 20 anos. Né? Isso é a base da Divina. Né? E nós temos aí o cerco de Jericó, que acontece uma vez por ano, e os cercos que antecedem os acampamentos. Que antecedem os acampamentos, mais a novena de Santa Teresinha, que a gente continua até hoje. E agora mais o trido também, né? Trido, exatamente. Reza, né? O trido são 3 dias, 24 horas por dia, que vai ser uma pré-adoração, que é o que a gente espera que aconteça no futuro. Só queria também fazer uma observação do terço, Mariana, esse terço diário aí. Foi uma coisa muito linda, e foi muito de Deus, e a gente vê que a coisa, quando é de Deus, ninguém segura. Na época da pandemia, no mês de maio, o Papa convocou a Igreja Católica do mundo todo para rezar um terço todos os dias,
nas paróquias às 18 horas, pedindo o fim da pandemia e pedindo pela família. E aí nós já, como comunidade, eu falei, vamos acionar todo mundo e vamos rezar aqui também, né? Não vai ser na paróquia, mas vamos rezar o terço mariano. Foi em maio de 2021. Quando estava para acabar o terço, alguém falou assim, gente, mas isso aí poderia continuar, né? O que você acha da gente fazer a coisa perpétua? Eu comentei com o João Paulo, né? Ele falou assim, vamos fazer isso, é difícil achar gente para assumir, né? Mas vamos assim, mês por mês. E aí, graças a Deus, pelo WhatsApp, né? Aí eu fiz um textinho, bolei um textinho lá, mensal, e para tentar motivar as pessoas, né? Falei, vamos tentar agora mês de junho. Com os dias. Para ver se alguém assume. Colocamos na escala. O pessoal pegou. Aí alguém falou, não, então vamos mês de julho. E assim foi. Michel, todos os meses. E o Rodrigo fala, as pessoas vêm e falam, gente, eu acho demais ter o terço mariano todos os dias, sem falta. Todos os dias tem alguém. Todos os dias. Então Nossa Senhora é muito presente ali, né? Tem outras histórias também que a gente quer contar uma hora da chegada da imagem da mãe lá na sede, né? Também foi outra coisa linda, né? Não sei se em outra oportunidade a gente conta. Mas assim, tem muitos sinais da mão de Deus na comunidade. E para terminar isso que você nos perguntou, aí vem as obras sociais, né? Então nós temos a comunidade terapêutica que já tem 12 anos de funcionamento, mas antes de iniciar foram 2 anos de construção, então são 14 anos já aí. Nós temos o projeto Divina Saúde, que são 10 anos. O Ler é Crescer, que tem mais ou menos aí uns 7 anos. Que acontece no mesmo momento do Divina Saúde, aos sábados à tarde. E para que tudo isso aconteça, precisamos de dinheiro. E aí vem a mega festa, né? A festa mais linda do Brasil. A festa das nações. Do Brasil. Não é? Tá sendo né? Assim, e tem gente do Brasil inteiro vindo ver como funciona a Festa das Nações. Verdade. Esse ano teve pelo menos assim, umas 8 cidades que vieram aqui acompanhar mais afinco para levar a Festa das Nações para transformar as suas comunidades através dessa obra, né? É uma festa que a gente arrecada o dinheiro para manter a comunidade terapêutica, que hoje nós temos um gasto mais ou menos de 90 mil por mês só a comunidade terapêutica, e que nós reunimos simplesmente 800 pessoas voluntárias que nos ajudam, não só membro da Divina, na verdade. Não é que recebe ou vai de graça, as pessoas pagam para servir, né, meu É isso que as pessoas não acreditam. O pessoal não entende, fala assim, mas você paga para trabalhar e você nem consegue curtir todos os lugares? Não, amém. E é uma festa que evangeliza, uma festa alegria, né, a coisa mais linda do mundo. E aí vem, agora iniciou esse ano Divina Jovem, né, que pelo jeito vai, o ano que vem já vem novamente, onde nós reunimos 4.000 jovens ali, é muita coisa, muito lindo de ver, né? Aí nós temos cerco de helicóptero sempre em agosto, são 7 dias de orações à noite, que reúne esse ano a gente está esperando 7.000 pessoas por noite, né? Enfim, são tantos eventos, tantos milagres. E agora nós temos o podcast da Divina Providência, que é mais uma missão. Não sabemos como vai ser, mas a gente sabe que vai dar certo, né? Exato. Se tratando de Divina Providência, já deu certo. Já deu. Gente, assim, uma coisa assim que é legal da gente falar. As principais lições que vocês tiram dessa jornada e dessa caminhada, né? A gente falou dos filhos hoje terem virado as sementes que vocês plantaram lá, né? Das bênçãos e graças que a gente recebe estando na caminhada, mas assim, quais são as principais lições que vocês tiram dessa jornada dentro da Divina Providência? Eu falo. Então assim, eu tenho muito claro dentro de mim que a gente veio de Deus e a gente vai voltar para Deus, né? Essa é a nossa meta final, né? E uma vez o padre Geraldo, que é um padre salesiano, ele deu uma formação na paróquia e eu achei demais. Eu falo isso todas as vezes, sou repetitiva porque isso marcou muito a minha vida, é o que me move. Então ele falou muito isso, a gente veio de Deus, a gente vai voltar para Deus. Então a nossa vida nessa terra, que ela só tem um sentido, voltar para a nossa morada final, que foi a morada inicial e a morada final. Então, o sentido da nossa vida nessa terra
é ser de Deus, é buscar Deus, né? Ser instrumento de Deus. Então, a gente quer, claro, ter a nossa casinha, ter o nosso carrinho, a gente quer sonhar, a gente quer prosperar materialmente, mas não é, o nosso coração não pode estar nisso. Isso é consequência. A nossa busca maior é pelas coisas do céu, né? Às vezes a gente fala, parece tão vago, né? Essa coisa, mas o céu, sei lá, quando é que eu vou morrer? Vezes, tá, mas se a gente tem essa visão e tem esse desejo, faz esse movimento de buscar as coisas do céu aqui, e a gente faz isso através hoje na Divina Providência, de tudo isso que a gente faz com a evangelização, parece que a vida fica muito boa, parece que a gente encontra sentido para a nossa vida, né? E eu trabalho bastante com a logoterapia com o Viktor Frankl, né? Que a base dele é falar que o ser humano ele nasceu para algo. A gente nasceu, Michel, você nasceu para algo, João Paulo nasceu. A gente veio de Deus, a gente vai voltar para Deus. Sentido. E a nossa vida nessa terra ela tem que ter um sentido. A gente só precisa achar ele. Então, e ele fala o seguinte: o maior sentido é quando você sai de si para fazer algo para o outro. E a Divina Providência, a gente é o tempo todo saindo de nós para fazer algo para o outro. E aí parece que existe aquilo que a gente chama na logoterapia de realização pessoal. Então hoje eu falo, a gente sempre fala, se a gente morrer hoje, parece que a gente morre realizado, porque parece que a gente já cumpriu, né? Tem muita coisa para cumprir, mas parece que existe uma coisa assim de plenitude dentro do nosso coração, com muitos desafios, mas algo assim de que o nosso lugar não é aqui. Aqui já tá bom. Então eu falo para o João Paulo, nossa senhora, nossa vida é tão boa, nosso casamento é tão bom. Até eu falo para ele assim, claro, sempre com muitos desafios, é óbvio, né? A gente não é perfeito. Mas eu falo que é tão gostoso estar casadinha, que é tão gostoso ter essa dinâmica de vida que a gente tem. Se o céu é bom, imagina como é que não é lá, né? Então, assim, e aí, baseado nisso, eu falo, gente, as pessoas, eu falo para os nossos filhos, é só a gente andar nos caminhos dele, entender o que ele quer, né? O Padre Geraldo falava, nessa caminhada aqui da Terra, a gente só precisa entender o que ele quer. Quando você entende, quando você entende, Michel, para que é que você está nesse mundo e faz a vontade dele, você já começa a tua realização aqui. Claro que o final da tua realização vai ser lá no céu. Então, essa é a nossa busca, é o nosso caminho. Então, acho que é maravilhoso. Deus deu essa ferramenta de presente para nós, chamada Divina Providência, e a gente tem usado ela dessa maneira aí. E complementando o que a Jane falou, concordo com tudo que ela falou. Eu acho que para nós a Divina Providência, como nós falamos no início, nunca foi pensada. Ela surgiu, Deus foi colocando. E a gente respira a Divina Providência. Ela está dentro de nós, nós estamos dentro dela. E você pode ter certeza, o que nós queremos em Divina Providência não é nada para nós, é sempre os outros mesmo. Porque quando a gente falou exatamente isso aí. Quando você sai de si para ajudar os outros, parece que você ganha muito mais. Então, assim, lá no nosso projeto Divina Saúde, lá eu trabalho como médico, como especialista. Cara, no meu consultório, eu vivo do consultório, da minha clínica, então lá, a pessoa vai lá, me paga ou pelo plano de saúde, enfim, estou recebendo alguma coisa. Aí quanto que a Divina Providência te paga para você doar esse tempo para o projeto? 0, né? Todo mundo que está no projeto não ganha nada. Ninguém ganha nada. Então a gente é voluntário e aquele trabalho voluntário é aquela pessoa que realmente não tem condição ali, que nós atendemos. Você sai de lá e fala, poxa vida, parece que eu ganhei muito mais do que se eu tivesse recebido uma consulta particular aqui. Então, assim, a Divina Providência, o que eu tiro para mim é isso, é o céu, sabe? O nosso futuro é o céu, um dia nós vamos para lá e a gente tem certeza, né, gente, que ali é o melhor lugar para nós, só que nós queremos que aqui já seja o início do céu. Aqui já inicia o céu para nós, né? Porque esse estar feliz aqui é o que Deus quer para mim, que Deus quer para a gente, quer para você, quer para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Ele quer que a gente seja feliz aqui na Terra, mesmo com o sofrimento, mesmo com tudo. É tirar o sentido do sofrimento uma alegria, sabe? A gente se alegrar no sofrimento. E a gente está lutando para entender isso aí, que no final parece que é o que nos realiza, né? Verdade. Eu lembro de uma fala de vocês, quando eu fui fazer o caminho, que Jesus ele falava para aqueles que estavam a caminho, né? Então, assim, uma lição que a gente pode tirar é que a gente ainda está no caminho, né? E a Divina, ela vem para agregar dentro desse nosso caminho, uma lição assim que eu tiro e que eu vou levar para mim sempre. Então, assim, eu vou sempre estar a caminho, eu nunca vou sair do caminho.
né? E assim, que mensagem que vocês poderiam deixar para o pessoal que está nos assistindo, para as pessoas que pretendem buscar mais, não só saber como é a Divina Providência, o pessoal que está nos vendo aí no mundo inteiro, acredito, né? Que mensagem que vocês diriam para eles? Pessoas que querem formar comunidades ou pessoas que estão fracos na fé, uma mensagem para os nossos divinos, não sei como nós vamos chamar ainda os ouvintes do podcast. Divinos, os nossos divinos, os nossos fãs, que vão ter muitos, eu não sei como chamar, mas qual que é a mensagem que vocês deixam pro pessoal? Não, o que eu gostaria de falar para todo mundo é o seguinte: vale a pena. Você que está ouvindo a gente aqui, a gente, como nós contamos a nossa história, partilhamos com vocês a nossa vida, e desde o início, né, eu como profissional, a Giane também da saúde, mas desde o início nós caminhamos junto a profissão, a família e a igreja, e Deus nos deu a divina providência para participarmos da igreja. Então, onde quer que Deus te chame, se é numa comunidade, se é numa paróquia, ou Deus está querendo que você inicie uma comunidade, saiba que vai acontecer muito sofrimento, muita dificuldade, mas quem está à frente é o próprio Jesus. É Ele que nos encaminha, é Ele que nos envia para evangelizar. Então, não desanime, sabe? Vá atrás, conquiste o teu espaço, peça para Jesus te iluminar, peça para o Espírito Santo te iluminar, fala, Espírito Santo, o que eu quero? O que você quer que eu faça? É assim, caminhar junto com Ele. Não desanime, esse que eu acho que seria o principal. Não desanime, não largue a sua comunidade, não largue da corda, né? Porque se você largar da corda, você vai cair. Bom, eu acho que isso que o João Paulo falou, tudo que a gente vive, a gente quer que as pessoas vivam, né? E eu vejo que essa plenitude, com todos os desafios que a gente passa, e são vários, todos os dias a gente fala que tem um leão para matar, mas eu vejo que essa alegria de ser Divina Providência, essa alegria de ser igreja católica, de viver toda essa dinâmica que a gente vive, é porque a gente tem pedido muito para Deus falar conosco. Então, assim, o que eu queria falar para vocês, né, todos, baseado naquilo que a gente vive, talvez possa servir para vocês. Independente do movimento, do lugar, da situação que você esteja na igreja, peça para Deus, né, como o João Paulo falou, onde é que Ele te quer, o que Deus quer de você. Você está aqui para algo. Deus te criou para algo. Ele não criou só para você pagar conta e cuidar dos problemas e reclamar. Não, Deus te criou para você ser instrumento, para você ser, não sei se existe esse termo, mas eu vivo falando, para você ser coajudador dele. Deus tem pressa, a gente tem falado muito isso. Deus tem pressa, Ele precisa de pessoas curadas, famílias restauradas, né? Famílias que deram certo. Então, assim, peça para Deus, tá tudo bagunçado hoje na minha vida, mas o que o Senhor quer de mim? Qual lugar que o Senhor quer? E Ele não vai gritar, Ele não vai falar, Ele não vai descer do céu. Ele vai sinalizando para você, através da Eucaristia, das confissões, dos grupos de orações, das ferramentas que a igreja tem e nos dá, que são tantas, para você enxergando qual que é a vontade de Deus. E à medida que você for caminhando, como disse o Michel, nesse caminho que Ele está, assim como a gente está, Deus vai sinalizando. Às vezes, numa via de dor, Ele vai te falar, opa, peraí, não é por aí, é por aqui. Opa, é por ali. Então é só ser dócil, peça docilidade de coração, dê-me um coração dócil, isso que a gente pede muito para Deus. E aí parece que a vida fica fácil. A gente vai compreendendo até nas dificuldades. Gente, foi difícil ou foi tranquilo? Parecia, mas foi bom, Parecia, né? que... Gente, eu queria agradecer vocês de coração. A gente sabe que vocês são muito corridos. Logo, logo estamos inaugurando clínica. Vou estar lá, ganhei o convite, hein? Que bom, a gente fica feliz. Obrigado pela presença de vocês. Agradecer vocês em nome dos outros fundadores também, né? Agradecer vocês e os outros fundadores da comunidade. Pessoas que começaram essa linda história junto com vocês. Vocês estão aqui representando todos eles. Vocês são os principais fundadores e tem os cofundadores, os ajudadores, os coajudadores. Hoje eu me sinto um coajudador da comunidade. Então, assim, agradecer de coração vocês pela disponibilidade, por serem sinal de graça, de bondade, de misericórdia na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. E agradecer também a você que ficou com a gente aqui até agora, que nos ouviu. Estamos começando, tem muita coisa para ser formatada aqui ainda. Agradecer aos nossos patrocinadores, que são
Ainda não tem, mas nós vamos abrir espaço para esse patrocínio, né, Denis? Não temos ainda patrocinadores, mas vamos ter com certeza. Tudo para a obra de Deus. Então isso aqui é mais uma ferramenta de evangelização que a Divina Providência está criando. Vão ter várias pessoas aqui da Divina Providência que vão estar vindo aqui conversar com a gente para você conhecer um pouco mais da comunidade. João Paulo e a Jeane ainda vão voltar aqui ainda para abordar outros temas sobre casais. Eles falam assim de maneira única. Eu acabei de fazer o acampamento de casais e estou amando. Então, eu queria agradecer você que nos ouviu. Segue as nossas redes sociais que está aqui embaixo. Instagram da Divina Providência, para você não ficar sem acompanhar tudo que vai vir de novidade aqui no canal da Divina Providência. Valeu!